Então, nós temos que orar pela cura dos enfermos. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será amanhã. Ele operou tantos milagres no passado e opera milagres hoje. Jesus efetuou tantos milagres. Jesus transformou a água em vinho. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum. Jesus curou um paralítico no poço. Curou um cego de nascença. Jesus operou muitas maravilhas, ressuscitou seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias. Curou a sogra de Pedro, um paralítico foi descido pelo telhado. Então, todos esses milagres Jesus realizou. E Deus realiza milagres todos os dias na nossa vida. Mas um dia, o homem estava afastado de Deus, tinha um abismo entre o homem e Deus. E esse abismo era o pecado. Vamos fazer um cartaz assim, dizendo que esse abismo afastava o homem de Deus. Mas, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, então, ele religou o homem com Deus. Para que eles possam entender que o maior milagre que nós podemos receber de Deus é o perdão dos nossos pecados e a salvação. Por quê? Porque Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. As nossas crianças precisam saber que Deus, ele odeia o pecado. Eles têm que saber que Deus não gosta da língua mentirosa, das mãozinhas que pegam o que não é dele. Deus não gosta de fofoca, Deus não gosta de desobediência. Por quê? Porque ele quer que nós também venhamos a odiar o pecado. Por que nós temos que odiar o pecado? Lá em Salmo, em Salmo 84:11, ele quer que nós façamos o que é certo. Ele diz que o Senhor, Deus, é o sol e escudo, e o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega o que anda retamente. Então, um dia, o Senhor quer que nós vamos lá morar com Ele, em ruas de ouro, lago de cristal. O céu é lindo. E um dia nós vamos morar lá no céu com o Senhor. Nós temos que ser obedientes e não sermos praticantes do pecado para que nós possamos um dia morar lá no céu. Mas este pecado, ele vem e nos ataca muitas vezes. Este pecado, ele deixa o nosso coração assim, triste, abatido. É como este guarda-chuva. Para as crianças entenderem do pecado. Um guarda-chuva que está ferido, que está machucado. O guarda-chuva ele é escuro, preto, da cor do pecado. O pecado nos deixa escuro. Quando nós colocamos um guarda-chuva assim sobre a nossa cabeça, a luz do Senhor não pode brilhar em nós. O Senhor quer derramar chuvas de bênçãos sobre nós e não pode, porque o pecado está sobre nós. Então, quando nós desobedecemos, quando nós mentimos, esse pecado fica sobre nós e Deus não pode derramar as suas chuvas de bênçãos sobre nós. Então, que nós possamos deixar este pecado, porque depois que nós deixamos o pecado, conhecemos a Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, nós então recebemos o amor de Jesus. Nós recebemos a graça de Jesus, este sangue que foi derramado lá na cruz, porque cada gotinha do sangue de Jesus tinha o meu nome, tinha o teu nome, e ele levou todos os nossos pecados sobre a cruz. Então, nós devemos entender que o Senhor nos ajuda, que Deus nos ajuda para que nós possamos ficar com Jesus no nosso coração. Porque quando Jesus entra no coração do menino e da menina, o que acontece? Aquele coração que estava lá ferido, abatido, sabe como ele vai ficar? Ele vai ficar um coração alegre, um coração que vai frutificar na casa do Senhor. Então, que nós possamos deixar o nosso coração sempre
assim, alegre, agradando ao Senhor. Que toda dúvida do nosso coração, que toda tristeza do nosso coração possa se converter em alegria. Porque a alegria vem no nosso coração, nós vamos dar frutos para o Senhor vai se alegrar. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós possamos, então, estar sempre com o nosso coração alegre no Senhor. Vamos ajudar a criança a ver a importância de escolher bons amigos. Efésios 5:11 diz assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós temos que colocar no coração das nossas crianças que eles têm que ter bons amigos, que eles não podem se misturar com as trevas, que as obras das trevas são reprovadas. Faça um cartaz, Efésios 5:11. Faça um cartaz, coloque na sala, repita isso toda a aula que você for dar. Repita isso, que eles têm que ter bons amigos, que uma amizade sincera, ela vai fazer ele crescer. E o nosso versículo bíblico para memorizar, eu coloquei, então, dentro da Bíblia. Essa Bíblia ela foi feita com uma caixa de papelão e revestida com EVA. Então, dentro dessa Bíblia, nós escrevemos o nosso memorizando, que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 14, na parte A. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Lá em Jeremias, o profeta está pedindo para que o Senhor venha curar ele. E o Senhor, então, vem com remédios para nos curar. Ele vem com o comprimido do amor, que é o melhor comprimido que nós podemos tomar para a cura das nossas enfermidades interiores. Quando amamos, nós recebemos esse amor de volta. O Senhor nos dá pastilhas de perdão, porque nós, perdoando aqueles que nos ofendem, o Senhor também nos perdoa. Que essas pastilhas do perdão, elas possam também ser um remédio para o coração ferido do homem. Então, coloca dentro da Bíblia, chama a atenção deles, abre essa Bíblia e diz que isso está escrito lá dentro da Bíblia. E nós temos, no Explorando as Escrituras, nós temos que nos aprofundar na palavra, ensinar com excelência. Nós temos que ensinar nossas crianças a orar. Toda dificuldade que ela tiver, leva uma mãozinha da oração. Essa mãozinha da oração, você vai orar primeiro pelos que você ama. Depois você vai orar por aqueles que ensinam a palavra. Quem é que ensina a palavra? O pastor, o meu professor, o professor da escola dominical. Depois, o dedo maior é o dedo que eu vou orar pelas autoridades. E a autoridade, o meu dedo maior é as autoridades. Eu vou, então, orar pelo prefeito, vou orar pelos vereadores, pelo nosso governador, pelos nossos deputados, presidentes, senadores, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Depois nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, pelos que estão fracos, por aqueles que saíram da igreja, que não têm força para voltar. Lá em Tiago está escrito que era para orar. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem por eles. E por último, o menorzinho, que sou eu vou orar por mim. Então, nós temos que ter as mãos da oração. Toda vez que eles dobrarem os joelhos, eles vão olhar para as mãos deles e vão saber que eles estão ali orando por aqueles que eles amam, estão orando pelas autoridades, estão orando pelos que ensinam, e estão orando por eles também. Que esta oração nas mãos possa chegar até eles, para eles saberem que Deus ama eles, para eles saberem que eles são, eu sou o pecador, e que Jesus é o Filho perfeito de Deus, e que eu recebo Jesus como meu Salvador, porque eu sou salvo. Pronto, escrevi tudo aqui, a criança vai ler e vai entender o porquê que deve-se orar todos os dias. Ao final, explique para eles que não importa qual é o tipo da doença.
Também podemos compartilhar testemunhos de que nós fomos curados, testemunhos de alguém que foi curado. Porque o nosso objetivo final da nossa lição é que as nossas crianças possam compreender que a igreja é um lugar de cura. Por quê? Porque a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5:16, a parte B. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Que o poder da oração invada as nossas crianças, que eles possam saber que temos que confessar as nossas culpas, que nós temos que dizer que confessar as nossas culpas uns aos outros, confessar a Deus o pecado que nós fizemos para nós sermos curados das nossas enfermidades interiores, mas também temos que pedir a Deus que cure a nossa enfermidade física. Não importa qual é a nossa enfermidade, se ela é física, se ela é espiritual, o que importa é que Deus está disposto a nos curar todos os dias. Depois de confessarmos, nós temos que orar uns pelos outros, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, que as nossas crianças possam compreender que a igreja é um lugar de cura, que lá ela vai encontrar cura para a sua enfermidade física, se assim Deus quiser, para a sua enfermidade interior, para perdão dos pecados, e que principalmente ela possa entender que pecado é tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela fala e tudo aquilo que ela faz, que não agrada a Deus. Então, que nós possamos deixar nossas crianças, deixar elas com a sua mente, o seu coração voltados para Deus, entendendo que a igreja é o lugar aonde Jesus cura. Obrigada por essa oportunidade e que possamos nos encontrar novamente.